Olá pessoal, vamos então ver aqui mais uma aula de crimes contra a administração da justiça. Boa notícia para você, é nossa última aula, vamos encerrar os crimes contra a administração da justiça, que eu já falei e repito, são crimes importantes para a sua prova, tá bom? O examinador ele gosta de cobrar aí crimes contra a administração pública de uma maneira geral e gosta especialmente aí dos crimes contra a administração da justiça. Eu vim mostrando para vocês aqueles que são mais cobrados, aqueles que são menos cobrados e aqueles pontinhos que o examinador ele tem uma especial afeição e aí a gente vai ficar bem atento. Então vamos lá para o artigo 357, exploração de prestígio. Primeira coisa que eu quero que você tenha atenção é exatamente com esse nomen iuris que está escrito aqui, exploração de prestígio. Vocês vão lembrar lá que a gente viu um crime no artigo 332, que é o tráfico de influência. Eu vou trazer para esse crime de novo para vocês aqui nessa aula para a gente comparar com a exploração de prestígio. Lá no tráfico de influência eu disse, cuidado com o nomen iuris, porque quem pratica o tráfico de influência, na verdade, ele não tem poder nenhum de influenciar a prática de um funcionário público. Ele solicita, ele obtém uma vantagem, cobra uma vantagem a pretexto de influir, como se ele tivesse o poder de influir num ato praticado por um funcionário público. Mas na verdade o cara não tem poder nenhum, ele não conhece ninguém, é um Zé Ninguém, mas ele consegue enganar ali alguém, uma vítima, dizendo que olha, você precisa de um favor, você precisa de um ato praticado por um funcionário público tal, eu consigo resolver, porque eu conheço o cara, eu resolvo essa parada pra você, não sei o quê. Esse é o tráfico de influência, já a gente viu bem esse detalhe. Aqui na exploração de prestígio, para mim o nome desse crime aqui tinha que ser tráfico de influência no âmbito da justiça, porque a conduta é exatamente a mesma do tráfico de influência. Esse nomen iuris, exploração de prestígio, muita atenção, porque prestígio o cara também não tem coisa nenhuma, ele não tem nenhum prestígio, ele cobra, ele recebe, ele solicita um dinheiro ou alguma outra utilidade a pretexto de influir em atos praticados por servidores da justiça, do Ministério Público, mas ele não tem esse poder. Olha só o tipo penal, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, e aqui essas outras utilidades pode ser de qualquer ordem, viu pessoal? Pode ser econômica, moral, sexual, de qualquer maneira. A pretexto de influir, chamo atenção para isso daqui. Quando o tipo penal fala a pretexto de influir, quer dizer que ele não tem poder nenhum para influir, para influenciar o ato desses funcionários públicos aqui. Quais são, então, o artigo 357. Por que o artigo 357 se diferencia do artigo 332? Porque no artigo 332 é uma modalidade aberta para qualquer funcionário público, a pretexto de influir no ato de qualquer funcionário público. Aqui na exploração de prestígio, ela é específica quando o agente solicita ou recebe dinheiro a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, olha aqui, meus amigos, olha só, atenção. Trouxe esse desenho para vocês lá no tráfico de influência e quero trazer aqui de novo para vocês verem e entenderem perfeitamente o que é a exploração do prestígio. Esse daqui vai ser o agente A. O agente A, ele solicita ou recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade do agente B, tá bom? Que será o corruptor putativo, porque ele acha que está praticando... Eita, calma, deixa eu botar aqui do lado que ali não vai dar não. É o corruptor putativo. Ele acredita que está praticando um crime. Esse B aqui é uma linha, né? Ele acha que está dando dinheiro para o A influenciar o ato de um servidor público, que é esse cara aqui. Mas, na verdade, o B, ele é o corruptor putativo, ele não pratica crime algum. Porque quando o A solicita o dinheiro a B, a pretexto de influir, então vamos botar aqui, olha, a pretexto de influir no ato de um juiz, vamos dizer que é um juiz, do jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, na verdade,
esse sujeito aqui, ele também não pratica crime nenhum. Ele nem sabe da existência de A. Por quê, pessoal? Porque essa relação aqui não existe. Não existe essa relação. Então, A, ele não consegue influenciar o ato desse juiz, desse intérprete, dessa testemunha, desse membro do Ministério Público. Ele vira para a vítima, para B, e fala: B, você que está precisando de uma ajuda lá no judiciário, ou às vezes pode ser até um advogado que pratica esse crime. Olha, eu sou um advogado, você está aí respondendo por um processo, você é réu num crime ou então em alguma ação, eu consigo resolver essa parada para você, porque o juiz, eu conheço o juiz, eu sou amigo do juiz, eu almoço na casa do juiz, eu resolvo essa parada para você, é só me contratar que eu garanto para você que você não será condenado pela prática desse crime. E o B, todo satisfeito, feliz, pô, vou dar dinheiro para esse cara, vou contratar esse cara aí porque ele conhece, o juiz vai resolver essa parada aí para mim. Entendeu, pessoal? Só que B, na verdade, ele não pratica crime algum. B é o corruptor putativo. Ele simplesmente é vítima de um golpe aplicado por A. Por isso que a gente fala que isso daqui é até uma modalidade especial de estelionato. Beleza, pessoal? Então, lembra bem aqui desse desenho para você entender que A é quem pratica o crime de exploração de prestígio, mas, na verdade, ele não possui prestígio. Por isso até que eu critico muito o nome em iuris desse tipo penal, exploração de prestígio. Passa a impressão de que ele tem algum prestígio, que ele está explorando esse prestígio que ele tem. Mas não, na verdade, ele não tem nenhum prestígio. Antes da gente passar aqui, vamos só ver o parágrafo único. Olha, as penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Então, se A diz para B que parte desse dinheirinho aqui, olha, vai lá para o funcionário, aí terá o aumento de 1/3. Funcionário público, né, pessoal? Mas pode ser também uma testemunha, podem ser um intérprete que não necessariamente serão um funcionário público, né? A testemunha, principalmente, não vai ser um funcionário público. Mas ele, então, se ele insinua que esse dinheiro vai lá para aquele jurado, que esse dinheiro vai para a testemunha, para o membro do Ministério Público, aí vai ter a causa de aumento de 1/3. Atenção, professor, e se A, que é o mala aqui, ele de fato tem essa relação com o juiz, com o Ministério Público, com a testemunha e consegue influenciar o ato praticado por eles? Aí é um crime totalmente diferente. Aí a gente vai ter uma corrupção ativa pelo agente A, possivelmente também pelo agente B, que deu esse dinheiro, né, entra como partícipe, e pelo lado lá do funcionário público, o intérprete, a testemunha não, vai incidir outro crime, mas um membro do Ministério Público pratica um crime de corrupção passiva, tá bom? A testemunha pode vir a praticar o crime de falso testemunho lá na modalidade qualificada pelo recebimento de suborno. Beleza, pessoal? Então, atenção! Se tiver realmente a possibilidade do agente influenciar o ato mediante pagamento, mediante oferecimento de vantagem para o servidor público, aí muda o crime. Aí é corrupção ativa de um lado, corrupção passiva do outro. Beleza? Olha só, trouxe então aqui para vocês esse quadrinho que a gente viu lá no crime de tráfico de influência, só para a gente diferenciar bem aí as situações. No tráfico de influência, então, são crimes praticados por particular contra a administração em geral. Na exploração de prestígio, crimes contra a administração da justiça. No artigo 332, solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de, olha a palavrinha-chave, a pretexto de influir. Em quem? Em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Tá vendo que é genérico? E já no artigo 357, não. É a pretexto de influir especificamente em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Reclusão no tráfico de influência, 2 a 5 anos. É um crime de elevado potencial ofensivo. Por alguma razão, o legislador colocou aqui crime de 1 a 5 anos, será um crime de médio potencial ofensivo na exploração de prestígio. Então, olha só o detalhe. No tráfico de influência, a fraude é específica no sentido de possuir influência perante um funcionário público.
Já na exploração de prestígio, a fraude é específica no sentido de possuir prestígio perante algum funcionário público específico da Justiça ou do MP. E deixa eu acrescentar aqui também da testemunha, né, pessoal? Porque a testemunha ela não vai ser o funcionário público, tá bom? Só para acrescentar e ficar mais completo o nosso quadro. Trouxe para vocês aqui a figura do estelionato, a gente não vai se preocupar com ele nesse momento, mas só para lembrar que o estelionato é um crime contra o patrimônio e aqui a gente vai ter uma fraude genérica, tá bom? Na exploração do prestígio, no tráfico de influência, é uma fraude específica, dele dizer que tem a possibilidade de influenciar o ato de outro, de um funcionário público, de uma testemunha, mas não tem. Então essa conduta do tráfico de influência, a conduta da exploração de prestígio, até poderia ser aplicado o crime de estelionato. Mas como a gente tem um tipo penal específico para cada situação, pelo princípio da especialidade, serão aplicados aí, então a cada caso tráfico de influência ou exploração de prestígio. Meus amigos, saibam a diferença entre esses dois crimes. Foi cobrado em prova discursiva de analista judiciário do TRT do Pará exatamente essa diferenciação. Uma das perguntas na prova discursiva era a diferença entre tráfico de influência e exploração de prestígio. Viu a importância de entender isso daí? E meus amigos, depois procurem questões a respeito, vocês vão ver o quanto que isso cai. A diferença entre tráfico de influência e exploração de prestígio. Não tem nenhuma dificuldade e foi isso aqui que a gente trouxe para vocês. Beleza? Olha aqui, vamos ver as características então aí da exploração de prestígio. Elemento subjetivo, dolo, com especial fim de agir, a pretexto de influir em juiz, jurado, membro do Ministério Público. Consumação será um crime material na modalidade receber, tem que efetivamente receber a quantia para consumar esse crime, mas na modalidade solicitar é crime formal. Então o simples ato de solicitar a vantagem devida a pretexto de influir no ato, ainda que não venha a efetivamente receber, já vai estar consumado o crime. Ação penal pública incondicionada é um crime de médio potencial ofensivo. Sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Sujeito passivo será o Estado. E secundariamente, olha só, o comprador do prestígio. A torpeza por parte da vítima não afasta o crime. Esse comprador do prestígio é o corruptor putativo. É o mala que acha que praticou um crime, mas na verdade ele não está praticando nenhum crime, ele está sendo vítima da torpeza do autor aí da exploração de prestígio. É um crime que em regra admite a tentativa, mas ela será inadmissível quando se tratar de conduta unissubsistente, por exemplo, solicitar verbalmente a vantagem. Que aí, obviamente, ele simplesmente solicita a vantagem de maneira verbal, pode vir comigo, não vai haver a prática não vai ser possível a tentativa, né? Ou ele fala e solicita verbalmente, ou então ele não fala e aí não há a prática do crime. Beleza? Olha só, vamos passar aí para o artigo 358, violência ou fraude em arrematação judicial. Pessoal, antes da gente ler o tipo penal, eu quero chamar a atenção para vocês no conceito de arrematação judicial. O objeto material desse tipo penal é a arrematação judicial. Olha só, quando a justiça penhora algum bem móvel, penhora um bem imóvel, ela leva esses bens para arrematação judicial. Então, se for um bem imóvel, vai ser levado a leilão, se for um bem imóvel, vai ser levado à praça. E aí as pessoas fazem os lances lá, adquirem com o dinheiro arrecadado, numa execução, vai ser ressarcido, né, ou vai receber o seu devido valor, o exequente. Então, a justiça, ela promove a arrematação judicial. Então, eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte, nós estamos diante da arrematação judicial. É o leilão que ocorre no âmbito do poder judiciário. Por que eu estou chamando atenção para isso? Nós não estamos tratando aqui da licitação. Aquela licitação que é da Lei 8.666 não incide nessa conduta. Beleza? Então a gente tem a arrematação judicial que é diferente da licitação promovida pela administração pública. Então, olha, se houver violência ou se houver fraude numa licitação, a gente vai estar diante lá dos crimes
previstos na Lei 8666 de 93. Beleza? A gente está tratando aqui no crime do artigo 358 especificamente da arrematação judicial. Beleza, pessoal? Importante fazer essa ressalva aí para a gente não confundir a arrematação judicial com as licitações promovidas pela administração pública. Então, olha só, artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Essa daqui, digamos que são 3 condutas em um, né? Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Olha aqui a outra conduta. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pessoal, então nessa modalidade impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial é quem tenta obstruir, atrapalhar, enganar, digamos assim, a arrematação judicial. Então ele tenta perturbar para que ela não aconteça, fraudar a arrematação judicial para que ela não venha a ocorrer de alguma maneira, ou então para que ele tenha uma vantagem na hora de fazer os seus lances. Então ele atrapalha, ele prejudica a arrematação judicial. É uma conduta praticada contra essa arrematação judicial. Já na segunda conduta aqui, olha só, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, a conduta é praticada especificamente contra o concorrente, contra o licitante. Imagina que o fórum vai leiloar um imóvel, um bem imóvel que custa 100 mil reais. E vem esse cara que tem muito interesse em ganhar essa arrematação judicial, né? Em fazer o lance ali a partir de 100 mil reais, vai subindo, né? Só que ele não quer que suba muito, ele sabe que se tiver gente concorrendo com ele ali, esse bem vai subir muito de preço e vai acabar ali prejudicando. Então olha só, ele sabe que o valor mínimo, o lance mínimo é 100 mil reais, ele quer pegar por 100 mil reais, mas ele sabe que tem um outro sujeito que está muito interessado. O que ele faz? Ele vai nesse outro licitante, nesse outro arrematante e diz, olha, eu te dou 1.000 reais para você não fazer nada, para você não dar nenhum lance, porque senão a gente vai ficar disputando esse negócio e vai chegar lá em cima o valor desse lote. Não é o nosso interesse. Então toma 1.000 reais para você vazar e não me prejudicar aí. Veja, pessoal, essa conduta foi praticada contra o concorrente, contra o licitante. Foi por meio de violência? Não. Por meio de grave ameaça? Não. Fraude? Também não. Opa, foi por meio de um oferecimento de vantagem para o outro licitante, né, para o outro concorrente da arrematação judicial. Tá bom? Então veja, é um crime de forma livre, ele pode acontecer de diversas maneiras aí para prejudicar a participação, para afastar ou procurar afastar o concorrente ou licitante. Pode ser também por meio da violência, mas se for a violência, olha aqui, concurso material obrigatório. Qual que é a pena desse crime? Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, se for praticado mediante violência, a gente vai estar diante do concurso material obrigatório. Mas pode ser praticado por grave ameaça, por fraude ou por oferecimento de vantagem, que é o exemplo que eu trouxe aí para vocês. Beleza, meus amigos? Atenção aqui, mais um detalhezinho. Afastar ou procurar afastar, botar um asterisco aqui para baixo. Gente, lembra que a gente viu os chamados crimes de atentado? Chamados crimes de atentado ou de empreendimento. Professor, lembra aí pra gente o que é o crime de atentado, o crime de empreendimento? É quando a lei equipara a tentativa à consumação. É quando a lei pune da mesma maneira tanto a tentativa quanto a consumação. Veja, nesse tipo penal, o legislador fala afastar ou procurar afastar o concorrente. A lei aqui ela não fala somente afastar e se por acaso ele tentar afastar, ele responde pela tentativa. Não, coloca em pé de igualdade. Se ele afastar, conseguir afastar ou tentar afastar o licitante, o concorrente, ele responde pela mesma pena. Claro que pode ser avaliado pelo juiz de maneiras distintas, e aí quem chegou, né, próximo aí de realmente conseguir afastar, quem efetivamente conseguiu afastar, pode ter uma pena maior, mas dentro dos parâmetros que estão descritos aqui na lei. Não incide o artigo 14, inciso 2º. Não vai ter a causa de diminuição da pena
da tentativa, ainda que ele não consiga efetivamente afastar o outro licitante, o outro concorrente. São crimes de atentado ou de empreendimento, beleza? E por serem crimes de atentado ou de empreendimento, não é cabível a tentativa. Por quê, professor? Exatamente porque o próprio tipo penal já descreve a conduta tentada aí pra gente. Beleza? Olha só então, vamos passar aí para as características do artigo 358. Elemento subjetivo, dolo, independentemente de qualquer finalidade específica. Consumação, crime material. Em quais modalidades? Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. E será crime formal na modalidade afastar ou procurar afastar. Crime de ação penal pública incondicionada, crime de menor potencial ofensivo. Sujeito ativo será crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. E o sujeito passivo, o Estado, e secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada. Em regra, é um crime que admite tentativa. Em relação a essas condutas aqui, olha, impedir, perturbar, fraudar, admite a tentativa. Todavia, será inadmissível a tentativa na modalidade afastar ou procurar afastar, que é essa daqui, ó. Por quê? Porque se trata de crime de atentado ou de empreendimento. Beleza, meus amigos? Muito bem, vamos então passar para o nosso último crime contra a administração da justiça, artigo 359, desobediência à decisão judicial, sobre perda ou suspensão de direito. 359, então, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então a gente tem que ter aqui uma decisão judicial com afastamento. Afastamento ou proibição do exercício de função, atividade, direito ou atividade. Tem que ser uma decisão judicial. Professor, e se for uma decisão administrativa? Bem, pessoal, se ele for impedido de exercer uma atividade por decisão administrativa e venha a exercê-la, ele responde pelo artigo 205 do Código Penal, que é o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa, tá bom? Tem um tipo penal específico se ele violar aí a decisão administrativa. Mas se ele violar, se ele exercer uma função, atividade, direito, autoridade, mundos, que foi suspenso, privado por decisão judicial, então tem que ser uma decisão judicial, aí será essa desobediência do artigo 359. Atenção, essa decisão judicial tem que ser uma decisão de natureza penal. Ela se refere aos efeitos da condenação do artigo 92 do Código Penal. Então, os efeitos da condenação podem ser exatamente de proibir o exercício de uma função, atividade, direito, autoridade ou munus. Tem que ser proveniente de uma natureza penal, tá bom? Quem é que fala isso? O próprio STF no HC 88572 do Rio Grande do Sul, tá bom? Pressupõe uma decisão judiciária de natureza penal e não de natureza civil. Beleza, meus amigos? Atenção então, olha, função, atividade, direito, autoridade ou munus. Imagina que alguém seja um tutor, que alguém seja um curador e aí age de maneira a prejudicar a quem é tutelado. E aí o juiz vem e decide, né, comete um crime, às vezes, contra essa pessoa a quem ela presta tutela, a curatela, e aí vem o juiz e determina como um efeito da pena, um efeito secundário da pena, que essa pessoa que exerce a tutoria, essa curatela, não venha a exercer mais esse munus. Só que esse sujeito acaba exercendo, praticando a atividade, praticando atos próprios de um tutor ou de um curador. Ele vai praticar este crime. Ele está desobedecendo uma decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Beleza, pessoal? Então, atenção nisso daí. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Vamos aqui a algumas características. É um crime que somente pode ser cometido na modalidade dolosa e não depende de qualquer finalidade específica. Consumação,
crime formal, tá? Se consuma com um simples exercício da função, atividade, direito, autoridade ou munus que foi suspenso ou privado. Não requer nenhum outro tipo de resultado. Simplesmente exercer a função, a atividade que ele foi proibido de exercer. É um crime de ação penal pública incondicionada, crime de menor potencial ofensivo. Sujeito ativo é um crime próprio, somente pode ser praticado pela pessoa que sofreu a suspensão ou a privação. Sujeito passivo será o Estado e é um crime que admite a tentativa. Beleza, meus amigos? Com isso, nós encerramos aí os crimes contra a administração da justiça. Estudem, caem muito em prova esses artigos do Código Penal e a gente tem que estar preparado. Meus amigos, um grande prazer estar com vocês e vamos continuar aí pegando firme nos estudos. Até mais!